Salve, salve pessoal! Hoje a gente vai falar sobre fração da camada congelada. Camada congelada. O que é camada congelada? Para que serve? Como interpretar esse resultado e o que nos guia na prática? Vamos lá, gente. Camada congelada. Quando o material entra dentro da cavidade, ele começa a trocar calor com o aço. Você já viu isso em alguma aula aí para trás, tá? Eu não vou me aprofundar muito. O objetivo aqui é focar na camada congelada. E a partir daí, no mesmo com o material sendo introduzido na cavidade, no momento do preenchimento, essa dinâmica já está acontecendo, essa troca de calor. E a camada congelada nos indica regiões com potenciais de acúmulo de massa, tá? São regiões de grande espessura que demandam muito tempo para congelar, então esse resultado ele acaba indicando isso. E as regiões que tem alguma restrição ao fluxo, que congelam muito rápido. E aí esse fluxo não consegue avançar na cavidade e acaba tendo alguns problemas, como fragilidade de linha de emenda, falha de injeção. E a que demanda muito tempo, você pode ter um problema estrutural, como um vazio interno, ou um rechupe na área estética muito grave, algumas complicações ali. Vamos entender isso aqui um pouco? É importantíssimo, gente, que vocês aprendam a interpretar a escala, tá? A escala, se você aprender a interpretar, responde muita coisa. Então, nesse caso aqui, ó, a escala ela sai de 0 a 1, que é uma escala percentual, e de azul para vermelho. Então, o que está tendenciando a 1 e vermelho é o que está congelado. Olha que legal a questão da evolução da camada congelada. Então, em 8,8 segundos, eu tenho algumas regiões congeladas e as outras ainda em movimentação molecular congelando. Em 16,7 segundos, eu tenho uma boa parte congelada e uma outra ainda em processo de congelamento e movimentação molecular. E num instante de 33 segundos, eu tenho toda a peça congelada, com exceção da região de acúmulo de massa. Então aqui eu tenho um encontro de paredes, onde gera uma concentração de massa, ou um acúmulo de massa, como queiram chamar, e isso demanda de um tempo muito maior para congelar a superfície. Então esse resultado ele consegue nos pontuar essas regiões críticas, tá? Lembrando que isso aqui é molde fechado, então é injeção, mais recalque, mais resfriamento. Então a peça dentro da cavidade, em todo esse período de injeção, recalque e resfriamento, ela tem um comportamento de solidificação de camada. E aqui fica bem evidente que os pontos de acúmulo de massa demandam bem mais de 33 segundos para congelar. Mas Elisnei, o que me ajuda isso? Definição de ciclo, otimização de produto, né? Imagine que eu tenho um target que eu vendi a peça para o meu cliente num ciclo de 43 segundos. Então eu tenho 33 de molde fechado e mais 10 da parte funcional da máquina, que é abrir, extrair e fechar. Se eu sei que em 33 segundos eu tenho a maior parte da peça congelada, porém aquela região ali de acúmulo de massa ela leva mais tempo, eu tenho uma indicação forte de problemas estruturais e estéticos. Então eu preciso atuar naquela área. Então isso é importantíssimo. Ele destaca essa região que é um problema para mim. E aqui eu consigo trabalhar os limites, né? Então quanto tempo eu precisaria para congelar essa camada, essa grande concentração de massa? Eu consigo ir testando virtualmente e identificar exatamente quanto tempo eu preciso, que aqui, neste caso, ficou muito fora da realidade produtiva. Então eu tenho que otimizar o produto para que eu tenha o ciclo que foi vendido, tá? Isso é a questão de produtividade, questão de custo, sem contar a questão estética e possíveis problemas estruturais também, né? Se você tem um vazio interno, se isso aqui é submetido a algum tipo de
de torque, de força, ele vai quebrar. Tá? Então a camada congelada é isso e tem esse objetivo. Nós temos também o tempo para esse produto atingir a temperatura de extração. Daí é um outro papo, tá? Mas a camada congelada é isso. Espero ter esclarecido para vocês o que é, para que serve. Fiquem à vontade para perguntar e até a próxima aula. Um abraço.